Salve, Mister Beta, beleza? Me chamo Harrison, sou da cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. E hoje eu vou passar aqui para apresentar para você e para o pessoal aí o meu aquário. Deixa eu só ligar a luminária, que ele tá com esse modo aqui, que eu deixo amanhecer desse jeito, que fica um climinha bem maneiro. Tipo o nascer do sol, sabe? Uma luz média em cima dele, eu acho bem legal. Deixa eu só ligar aqui as luminárias. Deixa eu ligar outra. Foi. Ó. Esse é o meu aquário. Como eu estava falando de iluminação, eu vou começar falando dela, né? Que eu tenho uma luminária aqui que ela é... Eu mandei fazer. Ela é, acho que é 9.500 lumens, alguma coisa assim. E eu também tenho uma outra luminária que é uma luminária da Soma, que eu inclusive tive que fazer umas adaptações por aqui, porque ela era de um aquário menor que eu tinha e ficou pequeno para esse. Aí eu tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui, usei um trilho de guarda-roupa velho e consegui fazer uma adaptação que ficou legal. Aí botei um pedacinho de EVA para separar o trilho da luminária, né? Para não ter contato direto. E ficou bem legal. E voltando a falar do aquário, ele é um aquário de 257 litros, 1,20 de comprimento, 50 de altura e 45 de largura. Eu tenho nele aqui um termostato também de 300 watts. Tá lá no cantinho, não sei se dá pra ver direito. E deixa eu falar do meu canister também, que ele é um ZW 3000 da Samsung, 3.000 litros hora. E nele tem, se eu não me engano, são 5 quilos de mídia biológica da Oceantec. São 2 quilos da, acho que é a Nano Ring. E tem uma outra que é mais porosa, um pouquinho maior. Eu não tô me lembrando certo o nome dela. Vamos falar do aquário agora. Ele é um aquário plantado, né? Bem plantado. E eu comecei nesse hobby do aquarismo aí no começo do ano. Eu falei assim, eu vou fazer um aquário porque eu gosto bastante, sempre gostei. Só que eu nunca tive aquela curiosidade para saber o porquê dos meus peixinhos morrerem, né? Isso no começo. Eu era aquele cara que tinha um beta, lavava as pedrinhas do aquário, tirava o peixe do lugar, trocava a água toda e meu peixe sempre morria. Então isso era uma coisa que sempre acontecia comigo, eu ficava muito chateado e eu não entendia o porquê. Aí depois de adulto agora eu falei assim, vou fazer pra pegar, vou fazer direitinho pra ficar um negócio legal. Aí eu comecei a pesquisar sobre aquário, né, sobre o aquário plantado e tal, como que funcionava essa questão, e o seu canal foi um deles que eu achei e falei, pô, eu vou pegar as dicas desse cara aí que o cara entende bem. E esse é o resultado do meu aquário, que eu pegando várias dicas por aí, eu fui, montei ele desse jeito. Ele tem substrato fértil na parte de trás, ele vem até um pouquinho mais à frente, e daqui pra cá já é um substrato inerte, que é areia, é uma areia, acho que o nome dela é arraia negra, alguma coisa assim. As pedras, as rochas são rochas coletadas em rio mesmo, que eu fui no rio e achei umas bem bonitas e trouxe pra casa. Os troncos aqui tem vários troncos, na verdade. Eu fui pegando eles e fui montando, encaixando de formas que ia ficar bonito e chegou nesse resultado.
Eu acho que ficou muito maneiro a forma que ele ficou, né? E só me desculpa que eu tô um pouco gripado. Peguei uma gripe braba aí. Tô me recuperando. Mas deixa eu falar da minha flora pra você. Eu tenho aqui uma Equinodorus, que ela foi recém-podada porque ela tava com umas folhas bem com uns furinhos amareladas. Aí eu tive que podar ela. Ela já tá voltando aí com força, tem umas folhas bem bonitas aparecendo. Ali atrás eu tenho um matagalzinho de samambaia. Eu não deixo ela crescer muito, eu vou e podo, mas não adianta, ela já tá crescendo bastante folhinha nova. Tem umas que veio aqui pra frente, ó, que nasceu aqui pra frente, tá bem legal. Lá atrás eu tenho uma higrófila difformis, que meus acará estão tomando conta dela, estão comendo ela todinha. Então ela não tá indo pra frente, pra mim ela tá do mesmo jeito que eu botei, não tem muito tempo que eu coloquei ela. E aqui no canto eu também tenho uma outra samambaia, aqui no cantinho. E nos troncos eu uso algumas anúbias, ó, que inclusive estão com folhagem também nova, que eu fiz uma poda nelas. Elas tinham umas folhas muito grandes e aí eu falei, pô, vai ficar quase saindo para fora do aquário, aí não ia ficar legal. Eu tenho Microsorums, tem a Pterópolis e tem a Wendy Love em alguns locais. E elas também estão soltando bastante mudinha. Tem uma aqui que já tá... Deve ter uns 3 ou 4 rizomas saindo da folha mesmo. Aí aqui tem mais algumas. Aqui eu tenho outra anúbia. Ela é a mesma dessa daqui e tem uma outrazinha ali no canto também, na parte de baixo do tronco. Aqui pela frente eu tenho... São Cryptocorynes. Eu não lembro ao certo o nome, mas tem duas espécies aqui. Temessazinha que tem a folhinha mais redondinha eessazinha que cresce igual uma varisnériazinha. Aí tem uns capinzinhos também, ó, que eu esqueço o nome deles. Eu comprei, eles a princípio espalharam bastante, mas depois eles cessaram, né? E ficaram por isso mesmo. Não sei o porquê, mas... Aqui também tenho algumas anúbias, ó. Mais Microsorum. Tem essa anúbia aqui também que eu acho ela bem bonita. Eu esqueci o nome dela. E... tem Cryptocoryne aqui também. Tem umazinha que eu esqueço o nome dela. É a mesma que tem aqui, ó. Aí eu tenho essa ninféia, que jogou uma folhinha lá pra cima. Tem essa outra ninféia aqui também no canto, que tá bem bonita. Lá no fundo eu tenho um matagalzinho de samambaia também. E aqui no fundo eu tenho uma outra Equinodorus, que inclusive tá soltando uma mudinha aqui por baixo, ó. E lá atrás eu tenho uma higrófila, não é a corimbosa, é outro nome, mas parece muito a corimbosa. Tem ela ali e tem uma um pouquinho aqui atrás também que eu replantei ali. E aqui atrás eu tenho uma Rotala Green, que ela, pra mim, ela não adaptou bem no meu aquário, eu não sei. Ela continua com as folhas de forma imersa, né? Deve ter um mês e um pouquinho que ela tá assim. Mas não morreu, então deixa ela aí que uma hora ela vinga. E lá atrás eu tenho uma Valisneria, eu não sei se eu falei. E... eu acho que de flora seria isso. Eu tenho de fauna... tenho 14 rodóstomos, que é um peixinho que eu acho muito legal. Acho que é o peixe que eu tenho que tem um comportamento de cardume mais bonito.
Eu tenho um ramirez. Eu acho esse peixe maravilhoso, cara. Muito bonito. E ele é o líder dos acará. Tenho 4 acará bandeira também, ó. Tem esse preto aqui que eu acho ele muito bonito mesmo. E tenho também 5 denizone. Outro peixe que eu acho maravilhoso. Tenho 3 limpador de alga. Tenho também alguns otociclos. Se eu não me engano são 6 que eu tenho. Tenho 8 neon cardinal. E engraçado que eles não andam em cardume. Por mais que sejam peixe de cardume, eles raramente estão todos eles juntos. Ficam sempre uns perdidinhos. Você acha um num canto, outro pro outro lado. Tenho também 8 tetra pinguim, o red tail. E tenho algumas coridoras também que não sei onde elas estão. Tem umazinha aqui no canto. Elas normalmente ficam juntas, mas hoje eu não tô achando elas não. Enfim, são 6 delas. Elas devem estar tudo lá por trás. Elas adoram ficar no meio da samambaia aqui. E de fauna, creio que seja isso. Onde elas estão tão atrás, ó. Tudo escondidinho. Ó, pegar um panorama aqui do aquário para vocês verem, ó. E eu creio que eu tenha alcançado um resultado bem bacana pelo tempo que eu tenho de aquarismo, né? De janeiro pra cá eu aprendi bastante coisa e cheguei a um resultado bem legal. Eu esqueci de falar de como que são a temperatura, o pH, essas coisas. Esse aquário, ele fica entre 27 e 28 graus. Eu tenho esse termômetrozinho aqui, ó. Hoje tá um dia frio, então acaba que cai um pouquinho a temperatura. Mas é por aí, é 27, 28 graus. O pH dele é 6,8. Nitrito e amônia zerado. E o GH, se eu não me engano, é 6. E o KH eu nunca medi. Pretendo fazer isso, mas eu nunca medi o KH da água, não. Deixa eu falar um pouquinho do fertilizante, né? Que eu uso os fertilizantes da Base Flora, que foi algo que eu peguei aí como indicação sua. É um fertilizante muito bom, um custo-benefício absurdo. E você pode ver pelo resultado das plantas que vale muito a pena o investimento. Aí eu tenho o Prime da Siquem. E essas são as rações que eu dou. Tem a BSF, o Immunity. Tem esse de flocos aqui que eles gostam bastante. Esse aqui é de fundo, mas acaba que todos eles comem, né? E tenho esse dia a dia, que é um alimento que eles comem bastante. O meu ramirez, ele pega muito bem ração e nunca chegou a, tipo, pegar muito alimento vivo, porque eu tive uma época que eu dei artêmia para eles e aparecia peixes mortos, né? Então
Eu fiquei achando que era artêmia, aí eu falei, vou parar de dar para ver. E depois disso, depois que eu parei de dar artêmia para eles, nunca mais perdi peixe com relação a essas coisas. Então, eu acho que era artêmia mesmo. Então, eu fiquei por isso aqui mesmo. Pretendo achar um outro alimento para dar eles, alimento vivo, né? Porque é sempre bom. Tive que dar um cortezinho no vídeo, foi mal. Mas basicamente o meu aquário é isso. Espero que vocês gostem. Mister Beto, obrigado aí pelos ensinamentos que você passa aí pra gente. Creio que não só eu, como muitas outras pessoas também já aprendeu muito com o seu canal. E é isso. Obrigado aí. Esse é o meu aquário.